Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E hoje é dia de saga completa aqui no canal. E hoje eu vou contar uma das histórias aí de HQ mais bizarras que eu já li. A HQ do Scooby-Doo Apocalipse. Isso mesmo, a turma então do Scooby-Doo, né, que a gente conhece tão bem, enfrentando aí um apocalipse zumbi com uma pegada aí meio Zack Snyder, sabe? É com certeza a produção mais louca que eu já vi envolvendo aí o Scooby-Doo. E isso é dizer muito porque Scooby-Doo já teve muita ideia maluca e também muito crossover maluco. Vamos trazer então essa HQ completinha pra vocês, tudo isso depois da abertura. E galera, só antes de começar então esse resumão de HQ, já deixa hoje o seu Scooby like e também o seu Scooby comentário, que isso sempre ajuda os nossos vídeos aqui no YouTube, ainda mais quando é um vídeo de saga assim de HQ que dá trabalho. Então ajuda aí, dá o seu likezinho e também comenta aqui se você é fã de Scooby-Doo, se você assiste aos filmes, às animações, deixa aqui os comentários. Então agora, sem perder mais tempo, bora começar o resumo dessa HQ. Capítulo 1, o início do apocalipse. A turma do Scooby-Doo no início da saga não se conhece. Existe essa organização chamada O Complexo, no qual a Velma é pesquisadora e o Salsicha trabalha como adestrador de cães inteligentes. Já Daphne é uma jornalista conhecida que largou tudo para trabalhar em reportagens envolvendo monstros, e o Fred é o seu fiel cinegrafista que a ama. E essa então é a situação dos personagens aqui no início da saga. Agora vamos realmente para quando começa a história. Em Paris, encontramos a Velma refletindo sobre o papel da humanidade na Terra. É nisso que ela abre essa cápsula e solta algo misterioso no ar, e diz que isso irá salvar a vida de todos na Terra. Cortamos para um ano depois, onde vemos a Daphne e o Fred num festival. Eles foram chamados pela Velma de forma secreta, porque ela quer revelar um segredo tenebroso sobre o complexo. Contudo, os dois não sabem exatamente o que esperar, e nem onde encontrar ela. Então vemos o Salsicha, que também está no mesmo festival. Ele está com seu fiel cachorro Scooby-Doo, que nessa versão não fala, ou melhor, não fala ainda. O Scooby reclama alguma coisa, e assim o Salsicha coloca um headset futurista nele, que permite que o mesmo fale. E com isso vemos a dinâmica clássica Salsicha e Scooby. E é bom dizer que esse mesmo equipamento aí que permitiu o Scooby-Doo falar, vem da mesma organização lá da Velma. A história então volta para Velma. Ela revela que quer trair a organização e que pretende fazer um exposed do complexo para Daphne fazer uma matéria e com isso ela pretende salvar o mundo de uma grande desgraça. Quando a Velma aparece onde a Daphne e o Fred estão, ele se assusta com ela e acaba sem querer a nocauteando. Exatamente nessa hora, o Scooby sente que algo aconteceu com a Velma, por causa daquele aparelho de comunicação, e vai atrás da sua localização com o Salsicha seguindo o doguinho. E quando o Scooby chega onde está a Velma, ele pensa que a Daphne e o Fred estão ameaçando ela, estão querendo matar ela no caso. Mas a Velma diz que está tudo bem. E logo em seguida chega o Salsicha, e a turma agora é reunida pela primeira vez. Claro que eles ainda não são exatamente amigos, mas a Velma começa a explicar para Daphne por que a chamou até ali, para conhecer o projeto Elísio. Originalmente, esse projeto Elísio tinha uma boa intenção. Era uma pesquisa de nanorobôs que se comportavam como vírus. A ideia era infectar a humanidade para remover parte de seus sentimentos ruins. E poxa, realmente eu não sei como que esse projeto então não poderia virar uma coisa do mal, né? Não tinha nenhuma chance disso acontecer. 4 cientistas desenvolveram o projeto. A Velma jura que eles estavam com boas intenções, mas agora mudou de ideia e percebe que algo de ruim pode acontecer. E claro que exatamente nesse momento, algo de ruim acontece. O protocolo de ativação do vírus foi ativado. A Velma até tenta deter a ativação desse vírus, mas é inútil. Todo mundo que estava fora do complexo acaba se transformando nesses zumbis, que na verdade estão mais para monstros. O que até é bem pertinente, já que nós estamos aqui numa história de Scooby-Doo, No primeiro momento, a Velma acha a ativação do protocolo ocorreu por alguma falha, e assim a turma começa a caminhar pelo complexo para tentar resolver a situação. Obviamente, enquanto eles caminham, toda a turma fica brigando, já que eles ainda não são amigos. É nisso que eles encontram o cientista, que foi transformado. Finalmente, aí o primeiro monstro aparece. O Scooby protege a turma atacando o zumbi, só que mais deles aparecem e eles precisam fugir. Pelas câmeras de segurança, eles descobrem que todo mundo do laboratório foi infectado.
E claro, eles percebem que não podem mais ficar ali e tentam escapar agora do laboratório. É aqui que o negócio começa a ficar insano. A turma do Scooby se equipa com metralhadoras e armas, e já começa a matança aí dos zumbis. Sem muita explicação mesmo. A Daphne fica um pouco abalada por ter matado uma pessoa, mas eles não têm tempo para lamentar e usam a tubulação para chegar até o estacionamento do laboratório. E lá eles roubam esse veículo grande. Que sim, essa aqui vai ser a máquina do mistério deles até o final da história. Apesar de estarem cercados pelos monstros, eles conseguem fugir do laboratório com o veículo depois de muita luta. E se você veio aqui para ver a turma do Scooby matando zumbis em desenhos maneiros, você veio ao lugar certo, porque é tudo isso e mais um pouco. Contudo, o Fred é ferido na fuga. E aqui tem um negócio engraçado, que é o Fred pedindo a Daphne em casamento, mas ela recusa. Isso é uma curiosidade que essa não é a primeira vez que isso acontece, né? A Daphne sendo pedida em casamento. E ela quase sempre recusa. E isso vai acontecer em diversos momentos ao longo aqui dessa saga. Bom, agora a turma realmente está muito mais amiga nesse momento, com exceção da Velma. Como ela fazia parte do Projeto Elísio, alguns não gostam dela por justamente ter iniciado tudo isso, principalmente a Daphne. Quando eles finalmente chegam numa cidade, descobrem que o local está completamente destruído. De fato, o apocalipse zumbi aconteceu enquanto eles estavam presos. Na máquina do mistério, eles descobrem que várias armas estavam guardadas ali, e assim a turma se equipa novamente. Sem eles saberem, o vampiro os vigia, mas o Scooby estava de olho nele e consegue atacá-lo no momento certo. A Daphne tem a chance de testar a sua nova arma, e ela é bem poderosa, pois oblitera o zumbi. Só que, claro, esses zumbis têm o poder da regeneração. E assim, eles entram na máquina do mistério e fogem novamente. E assim, a turma do Scooby então se reúne para desvendar esse mistério. Como reverter esse apocalipse zumbi? Enquanto isso, a história mostra outros cachorros sobreviventes ao apocalipse, que também possuem aquele headset para falar. Um desses cachorros eu acredito que seja o Scooby-Doo desse universo. E ele é apresentado como um vilão aqui. Isso porque ele admite que odeia o Scooby-Doo e quer matá-lo. Numa das paradas deles para pegar suprimentos, a Velma encontra um corpo e faz uma investigação importante, mas infelizmente ela deixa cair o notebook dela durante mais um ataque zumbi. E assim a turma decide se refugiar num supermercado e conseguir um novo notebook ali. A Velma tenta contatar outros institutos do complexo, que ela trabalha, mas falha ao tentar passar pelo firewall. E é nisso que ela conta, através de um flashback, a sua origem. Anteriormente, ela havia dito que existiam 4 chefes dessa organização científica, e que todos queriam fazer o bem para a humanidade. E agora ela revela que esses 4 eram irmãos dela. Além disso, foi ela que deu a ideia da pesquisa sobre o vírus Nanite. Ela só descobriu que os seus irmãos a manipularam depois que ela espalhou o vírus em diversas capitais do mundo. E ao lembrar de tudo isso, ela chora no presente e até briga com Scooby. E aqui a gente descobre que é por isso que ela se sente tão culpada. Mas também dá pra dar um desconto porque ela foi manipulada ali, né, galera? O problema mesmo é que ela também acabou mentindo então para a turma. Enquanto isso, vemos o Scooby-Doo tentando encontrar o Scooby. Aqui ele revela que possui poderes especiais e ele pode se transformar de um simples cachorrinho inofensivo para um super cachorro bombado. Sério, inacreditável. A turma acaba eventualmente ficando cercada pelos zumbis no mercado. E assim eles precisam elaborar um plano para sair. Daphne e Velma deixam suas indiferenças de lado e trabalham juntas num plano que envolve explodir o local. A ideia dá parcialmente certa, mas mesmo assim os zumbis atacam eles e novamente a turma é salva pelo Scooby-Doo, que nessa versão possui um grande instinto protetor. Na fuga, o Fred acaba quebrando a perna e os heróis o levam até um hospital. O problema é que, claro, esse hospital também estava cheio de infectados. A turma consegue realizar os primeiros socorros no Fred no hospital, mas eles escutam a voz de alguém gritando. Considerando que pode ser um sobrevivente, Salsicha, Daphne e Scooby seguem a voz e acaba encontrando um monstro médico realizando procedimentos num paciente não infectado. O curioso é que o monstro podia falar e tinha total consciência do seu ser. Eles atiram no monstro e tudo começa a ficar louco, com as paredes mudando. Os 3 fogem e chegam até a máquina do mistério. Mas depois eles percebem que tudo aquilo talvez tenha sido uma alucinação e decidem sair do hospital o mais rápido possível. E finalmente agora eles podem ter um pouco de descanso. A turma acaba parando numa casa abandonada em Nevada. Lá eles finalmente conseguem descansar e a Velma usa o notebook para invadir a rede do Projeto Elysium. E ela confirma que os seus irmãos estavam envolvidos diretamente nisso. E apesar de ter mentido antes, a Velma decide contar toda a verdade para a turma. Mas ela não faz isso pessoalmente. Ela deixa tudo explicado no seu notebook e foge para bem longe,
tamanha a vergonha que ela sente dos seus atos. Só que, sem ela perceber, ela estava sendo seguida por um monstro. Depois desse momento, a história mostra uma mini história. E ela é absolutamente surreal. Eu não acredito como é que eles escreveram isso aqui. Nós vemos o Scooby-Doo bombado nas ruas de uma cidade caçando monstros. A HQ toda não tem diálogos, apenas uma narração do Scooby-Doo refletindo sobre a vida e sobre a sua vingança. No final, ele termina dizendo que precisa de carne fresca, não essa coisa velha que ele tem nos monstros. Depois, o Lou admite que é um monstro por dentro e fica nessa posição depressiva. Quem diria que um dia a gente teria uma história aí reflexiva, quase depressiva aí do Scooby-Doo. Scooby-Doo sempre surpreendendo com suas narrativas. Enfim, a Velma segue a sua jornada sozinha e tem altos pesadelos bizarros envolvendo a turma do Scooby. Sério, olha isso aqui. Ela decide que vai encontrar a cura pro vírus que ela criou sozinha. Já a turma fica um pouco dividida com o bilhete da Velma. O Fred entende o lado dela e a Daphne ainda a culpa. Mesmo assim, eles estão atrás dela, porque entendem que só irão salvar o mundo com a sua ajuda. E no final eles acabam encontrando ela, sendo perseguida por um monstro. A Daphne a salva, e no momento genuíno da HQ, a perdoa com um lindo abraço. E agora elas podem ser amigas de verdade. Aleluia, finalmente! Isso levou, acho que só 11 edições? Caraca! Também é nesse momento que conhecemos esse novo personagem, Rufus Dinkley, um dos irmãos da Velma, que está em Seattle. Ele está sobrevivendo junto com a sua esposa Daisy, numa torre da família da Velma. A turma do Scooby chega até a cidade para conversar com esse Rufus. A Velma espera que ele explique tudo o que aconteceu, e quem saiba possa dar um caminho para reverter a situação. Na torre Dinkley, a turma é recebida a tiros pelo irmão da Velma. Esse cara é um rico mesquinho e não é nem um pouco confiável. Por sorte, ninguém morre com um tiro, e no dia seguinte eles conversam com mais calma. Enquanto eles falam, os zumbis se aglomeram ao redor do prédio. Eles mostram ter algum nível de inteligência, porque eles criam um boneco gigante de palha com a aparência do irmão da Velma. Isso é uma ameaça, e logo eles irão invadir o local. A Velma acusa seu irmão de ter alterado a sua tecnologia, mas o Rufo nega as acusações, e diz que não sabe nada sobre ter alterado o vírus. O Rufus também não quer saber nada ali de reverter o processo do vírus. Ele tá querendo apenas agora controlar os monstros que estão ali na cidade. Ele até oferece um emprego para Velma, mas ela recusa e mostra que não gosta nem um pouco do seu irmão. O Rufus mostra que está completamente iludido, acreditando que os monstros o veneram. A turma não tem escolha senão abandoná-lo e fugir por uma rota secreta. Até a esposa do Rufus o abandona perante a sua loucura e maus tratos. Com a ajuda do Fred, que havia ficado na máquina do mistério, a turma escapa dos zumbis e agora possui um novo membro na equipe, a Daisy. E esse então é o segundo irmão da Velma que morre, porque antes é falado que um outro irmão da Velma tirou a vida lá quando começou o apocalipse e o cara ficou com muita pressão e não quis viver nesse mundo. Então 2 irmãos da Velma já morreram. Enquanto isso, o Scooby-Doo fez um amigo, essa criança que não tem um braço e usa a camiseta do Batman. O seu nome é Cliff, e no primeiro momento, o Scrappy começa a cuidar dele como se fosse o seu pet. Mas ele acaba gostando do garoto, e eles viram amigos. Como sempre aqui, o Scooby-Doo tendo as melhores partes do apocalipse zumbi do Scooby-Doo. Capítulo 2, A Mente Coletiva. A nova integrante Daisy acaba virando muito amiga do Salsicha. Contudo, é mais ou menos nesse ponto da HQ que descobrimos que o Salsicha tem uma certa paixão pela Velma e pela Daisy, mas ele não quer mostrar isso pra ninguém. Todos ali começam a investigar por que os zumbis estavam deixando as cidades. Acontece que os zumbis possuem uma espécie de mente coletiva, e alguém estava convocando esses monstros para um local em específico. O Scooby-Doo também percebe esse deslocamento dos zumbis, e também vai atrás. Nesse momento, todo o grupo já está perfeitamente ajustado. A Daphne e a Velma não brigam mais, o Salsicha quer namorar a Daisy, e o Fred está se recuperando do ferimento da perna. E o Scooby-Doo fala alguma coisa aleatória de vez em quando. E aí vem um momento que a gente vê muito Scooby-Doo, que a turma decide investigar e acaba se dividindo. Daphne, Scooby e Velma seguem os zumbis, e é aqui que eles acabam finalmente se encontrando com o Scooby-Doo. Uma luta do Scooby-Doo e o Lou acontece, mas o nosso Scooby não tem chance contra a força do Scooby-Doo. O cachorro bombado tá atrás da Velma também. Porém, o Lou acaba tendo que se aliar à turma temporariamente, porque eles são cercados por zumbis. E aqui começa uma parada insana. Eles matam zumbi geral. A Daphne bate nos zumbis na base do soco. Loucura total. De alguma forma, eles conseguem fugir, mas tem um preço alto. A matilha do Scooby-Doo acaba morrendo. Esses eram os outros cachorrinhos que faziam parte do complexo. E assim, o Lou decide se vingar.
ele decide deixar o Scooby-Doo e a Velma irem para ir atrás dos monstros. E se você acha que a HQ ela tava muito louca nesse momento, bom, se prepara porque ela vai ficar ainda mais agora. O Lou segue o rastro dos monstros até um vilarejo, e lá ele descobre que monstros estão literalmente se juntando para formar um super monstro gigante. Enquanto isso, o menino, com a camiseta do Batman, se junta à turma do Scooby. E ele diz que o Scooby-Loo é um cachorro legal, que só precisa de amigos. E dentro daquele monstro gigante, fazendo o chamado para outros zumbis, nós conhecemos esse mini monstro com cabeça gigante. O monstro finalmente desperta, só que ele é um pouco estabanado. A mente coletiva não consegue controlar perfeitamente esse novo corpo. É por isso que eles tentam absorver a Velma, que é inteligente. Só que, como ele está fraco, o Lou decide aproveitar o momento e atacar agora. Temos um momento super emocionante aqui do Scooby-Loo, percebendo que o Scooby-Doo se importa com ele, e a todos, e começa a dizer que vai se sacrificar. E de fato é isso que ele faz. O Lou pula em desespero para deter o monstro gigante, e quando chega perto dele, apenas diz au, e todo o monstro explode. É um lindo sacrifício, uma grande jornada do herói e jamais será esquecido. Mas o Scooby-Doo não morreu. Na verdade, ele e o Doo estão bem, e já na edição seguinte, ele salva a Daphne de um monstro. Só que para conseguir fugir dos restantes dos monstros, o Scooby-Doo foi deixado para trás, novamente, e a turma pensa que ele morreu. Com a ameaça dos monstros detida temporariamente, a equipe se reúne novamente, e ainda mais unida, como uma família. E agora com um novo membro, que é o Cliff. E é então nesse momento da história que eles chegam numa cidade chamada Halcyon, que tem algo extremamente suspeito ali. O vírus não infectou ninguém. Eles estão agindo normalmente e apenas tomando cuidados para nenhum zumbi chegar na cidade. Parece uma utopia, mas claro que tem algo de errado. A Daphne suspeita disso. É nisso que eles encontram uma menina chamada Carrie, e ela começa a conversar com o Cliff. Do nada, ela simplesmente faz com que o Cliff ganhe um novo braço, mas ele não gosta disso e acaba assustando a Carrie, que sai chorando. Isso faz com que ele perca seu braço novo, como se fosse magia. Por causa desse acontecimento, o xerife da cidade pede que a turma deixe Halcyon para trás, e que eles não são mais bem-vindos. O Cliff depois volta sozinho para a cidade e encontra a Carrie. É revelado que a garota é um monstro, mas com total consciência e com poderes especiais. Ela pode criar essas ilusões perfeitas, e tudo que ela quer é um amigo. O Cliff fica com medo num primeiro momento, mas promete ajudar. Contudo, é então que do nada chega a turma do Scooby e vê a Carrie como zumbi e mata ela instantaneamente, e logo depois fugindo com o Cliff. Caraca, essa HQ sabe ser profundamente aqui pesada. Aqui a gente consegue ver que a HQ tá querendo nos falar, né, que nem todos esses zumbis aí são esses monstros, esses vilões. E isso vai vir mais pra frente. A turma então finalmente chega na outra instalação do complexo e a Velma consegue descobrir a verdade sobre a mutação do vírus robô. Acontece que ele se tornou autônomo e consciente. Ninguém alterou o vírus. Ele que mudou sozinho para sobreviver. E assim a Velma chega à conclusão que o vírus é irreversível. E a turma fica completamente devastada com essa informação. E assim eles ficam apenas vagando pelos Estados Unidos para sobreviver. Mas agora é também, né, que a parte final dessa saga começa. E quando as coisas realmente ficam ainda mais malucas. Capítulo 3, A Morte de um Amigo. A turma chega em Nova York e se instala num supermercado, fazendo uma espécie de super base de operações. Nesse meio tempo, o Salsicha ficou ainda mais apaixonado pela Daisy, mas ainda não declarou seu amor. E o Fred ainda tenta pedir a Daphne em casamento sem sucesso. Temos aqui toda uma subplot da guerra civil dos zumbis no shopping center que é bizarro. A turma do Scooby explora isso para conseguir usar o shopping como base. E o plano de colocar os zumbis contra eles mesmos funciona. E assim o shopping vira a base da turma. As coisas se acalmam e temos alguns momentos para desenvolver os personagens. O Fred pensa que talvez devesse deixar de amar a Daphne nesse amor, mas a Velma não o faz desistir. E assim ele tenta uma última vez pedir a Daphne em casamento, e dessa vez ela aceita. Sim, isso mesmo, o Fred aí, o último romântico, conseguiu o que ele queria. A Daphne então aceitou casar com o Fred. Mas antes de qualquer coisa, eles precisam cuidar do restante dos zumbis que se escondem no shopping. Eles encontram essa sala meio alien que os monstros estavam usando para se reproduzir. E a Daphne, no maior estilo aliens, mata geral mesmo sem pudor. Mas logo depois, ela começa a sofrer muito por todos os zumbis que ela matou. E o Fred tenta acalmá-la, e eles acabam se beijando. Contudo, eles são atacados por um monstro que surge do nada. O Fred heroicamente salva sua esposa, mas é atingido no peito. E assim, ele não resiste aos ferimentos e morre nos braços da Daphne.
E sim, ele morreu mesmo. E aquela coisa, né, galera? Tem uma regra também no cinema que é quando o personagem ali pede casamento, faz um último discurso ali de amor, e ainda tem uma parte do filme pra acontecer, é bem provável que alguém ali do casal vai morrer depois. Aparece até o fantasma do Fred aqui dizendo adeus. Todo mundo fica devastado com a notícia, mas a Daphne sofre mais, já que ela finalmente havia admitido seu amor ao Fred. E após essa morte do Fred, a história dá um time jump de 6 meses. E agora, a turma do Scooby conseguiu estabelecer no shopping uma espécie de resistência com outros sobreviventes. A Daphne ainda está abalada com a morte do Fred, e o Salsicha agora está namorando a Velma. Pois é, o Salsicha ficou tipo umas 25 edições choramingando, falando que queria namorar a Daisy e tudo mais, e no final ele acaba com a Velma. Realmente não dá pra entender. Eles são informados que tem algo errado nos esgotos, e o Salsicha vai investigar. E acontece que quem estava vagando por lá era ninguém menos que o Scooby-Doo. Sim, ele sobreviveu e agora quer conversar com o Scooby-Doo. O Cliff fica contente ao ver o seu velho amigo. O Lou pede um abrigo enquanto se recupera dos seus ferimentos. E a Velma decide aceitar, e até convida ele para fazer parte do grupo. Mas no primeiro momento ele recusa. Mas a verdade é que ele quer ficar. E no final dessa edição, tem esse momento maneiro do Scooby-Doo e do Lou olhando o pôr do sol juntos. E como eu já disse outras vezes aqui, o Scooby-Doo é o cara mais legal ali realmente do grupo. Ele é aquele personagem do anime lá que começa vilão e depois vira muito maneiro. Ou seja, ele é tipo o Vegeta aqui da saga aqui. Já a Daphne, ela ficou tão abalada com a morte do Fred que entrou numa espécie de modo autodestrutivo. Ela sai em patrulha toda hora para matar zumbis, como se estivesse querendo morrer. O que ela mata de zumbis aqui é brincadeira. Tem tipo 4 páginas seguidas sem diálogos e com ela apenas matando zumbis. Ela virou uma máquina de matar. E aqui também descobrimos que os zumbis pegaram o corpo do Fred, e nenhum velório ou algo assim a turma conseguiu realizar. O Scooby-Doo aparece onde a Daphne está. Então, eles matam mais zumbis. E sem eles perceberem, observando eles, está ninguém menos que Fred Jones, que parece ter virado um zumbi. Ah, eu disse que a história fica maluca e é agora que realmente vem muitas reviravoltas. Temos um flashback de 6 meses atrás, quando o Fred morreu. Ele virou zumbi e começou a caminhar pela cidade. Voltando para o presente, a informação de um zumbi Fred chega até a Velma e o Salsicha. A Velma teme que o zumbi Fred possa ser inteligente e queira conquistar o shopping. Portanto, eles entendem que o Fred zumbi é uma ameaça e que precisa ser detida. E as preocupações da Velma são verdadeiras porque o Fred zumbi pode falar, tem autoconsciência e ainda pode controlar os demais zumbis ao seu redor. Em paralelo e tudo isso, acontece um negócio estranho com o Scooby-Doo. Ele recebe uma descarga elétrica por causa do aparelho que ele usa, e o resultado é que ele fica super mega inteligente. Isso mesmo, Scooby-Doo formulando frases perfeitas e sendo um cão gênio. E bem, depois disso, finalmente a Velma aí decide contar a Daphne sobre o tal Fred zumbi. E é claro que ela não reage muito bem. Ela sai para procurá-lo e chama o Scooby-Doo para acompanhá-la. É então que a HQ fica muito dark do nada. A Daphne e o Lou chegam até uma casa e ela fica novamente triste. Quando o Lou adormece, ela se despede do seu parceiro e vai até a rua. Ela está decidida a tirar a própria vida, já que não pode mais ficar com Fred, e se recusa a matá-lo como zumbi. Só que exatamente na hora H, surge um Fred zumbi conversando com ela e estendendo a sua mão. Sem eles perceberem, o Scooby-Doo estava observando eles e contacta uma pessoa misteriosa pelo comunicador da sua coleira. E esse homem é um dos irmãos da Velma e vai ter um papel fundamental no final da saga, que é agora que ela começa. Capítulo 4 – Batalha Final. O Scooby-Doo é atacado por zumbis e joga eles diretamente no Fred. O que ele não sabe é que o Fred zumbi tem consciência, e é nisso que ele diz que está ali em paz, que ele só quer conversar, sem violência. A Daphne não acredita nas palavras do zumbi. Ela acha que isso é uma armação, só que o Fred é muito insistente e parece estar falando a verdade. O Scooby-Doo tenta golpeá-lo, e o Fred simplesmente o segura com apenas uma mão. Tá aí uma frase que eu pensei que nunca iria dizer, mas é isso mesmo. O Fred então fala que ama a Daphne, mas que nesse momento tudo que ele mais quer é salvar o mundo. É isso mesmo, olha a reviravolta aqui, o Fred zumbi não é do mal. E ele tá falando realmente a verdade. Voltamos para o shopping center, onde vemos a Velma descontar a sua raiva em seus auxiliares. E é nisso que o Salsicha percebe que tem algo estranho, e a Velma finalmente revela um segredo. Ela está grávida. Enquanto isso, o Fred zumbi revela também algo muito importante. A mente coletiva dos zumbis, na verdade, existiam 2 mentes. Uma que quer destruir a humanidade e consumi-la, como se fosse um clássico filme de terror, e outra que quer o bem e gostaria de conviver junto com os humanos. E o Fred representa a liderança dessa vertente. Ele personifica esse lado dos zumbis que querem salvar a Terra. Olha, eu juro que eu não tô inventando isso. Isso tá na HQ.
A Daphne continua não acreditando nessas palavras do Fred e tenta fugir. Só que dessa vez sem sucesso. Ela pede para o Scooby-Doo fugir sozinho e ele acaba obedecendo. O cachorro retorna para a base e avisa os demais membros da turma. Enquanto isso, o Fred não vai matar a Daphne. É que ele tá falando realmente a verdade, mas ele precisa fazer com que ela entenda o seu ponto de vista. Tem até esse momento aqui do jantar zumbi, e eles até dançam juntos. Só que todo o esforço do Fred é inútil. Ele não convence a Daphne que consegue fugir, graças à turma que chega na hora H com a máquina do mistério. Mas o Fred zumbi fica falando que ele está dizendo a verdade, e se joga na frente da máquina do mistério, dizendo que se rende. E a turma até pensa que ele pode estar certo, mas é nesse momento que surge um helicóptero e para exatamente onde eles estão. Sai dali Quentin Dunkley, o irmão da Velma, e ele está acompanhado do Rufus Dinkley, que sobreviveu aos zumbis de antes e agora está nessa forma de barro. O irmão da Velma diz que vai contar tudo, que eles precisam saber, mas antes ele saca uma arma e atira no Fred zumbi, deixando ele sem cabeça. Mas assim, o Fred não morreu de novo, né? Porque, como ele é um zumbi, ele tem o poder de regeneração. E assim a turma volta para a base junto com os irmãos da Velma e o Fred zumbi. E aqui começam as bombas. O irmão da Velma revela que o complexo desenvolveu sim uma vacina, e é por isso que o Rufus está vivo. Já o Scooby-Doo conta em flashback como sobreviveu aos zumbis, e foi acolhido pelo irmão da Velma. É nesse momento que eles recebem a informação que os zumbis estão chegando para atacar o complexo. A Daphne culpa o Fred, mas ele diz que não tem nada a ver com isso, e revela que isso é obra do outro, o verdadeiro vilão da história, o Rei Nanite. E esse é o avatar da outra consciência coletiva, a que quer destruir a humanidade. E a sugestão do Fred zumbi para derrotar esse rei é deixar os não infectados serem infectados pelos nanites, do bem, se assim podemos dizer. Mas é claro que os não infectados não querem se arriscar. Eles decidem que irão lutar contra o Rei Nanite. Já a Velma fica completamente braba com seu irmão por existir uma cura e ela nunca ter ficado sabendo disso. Mas bem, toda essa discussão aí se torna inútil, né, que tá rolando no shopping, pois esse próprio Rei Nanite ataca sem cerimônias ali o supermercado. E em questão de segundos, todo o local vira uma batalha pela sobrevivência. Os zumbis do Rei Nanite são impiedosos e matam diversas pessoas. Os nossos heróis fogem para elaborar um plano. O Fred zumbi aparece utilizando seus poderes e consegue deter alguns zumbis. É nesse momento que a Daphne finalmente percebe que o zumbi Fred é do bem e realmente estava falando a verdade. Graças ao Fred, eles conseguem fugir pelos esgotos e ganham tempo para repensar uma estratégia para deter o vilão. Quando eles saem do esgoto, eles percebem o nível da destruição causada pelo rei, e o Fred zumbi chega a lamentar a destruição da máquina do mistério. É nisso que surge uma nave do irmão da Velma, que está ali para resgatá-los, e levá-los para um complexo que sobreviveu ao apocalipse zumbi. Agora, poxa, esse irmão da Velma podia ter falado que ele tinha já um complexo bem antes, né? A turma ali do Scooby passou todo um problema lá para fazer uma base ali no supermercado e tinha esse refúgio aí. Nessa base, a Velma se encarrega de fazer uma cura otimizada, mas prefere ficar sozinha para fazer isso. O que é um grande erro, pois o Rei Nanite aparece do nada e chama a Velma de mãe. O vilão explica seu ponto de vista para a Velma e como ele enxerga que ela é a sua criadora. É revelado que aproximadamente 5.000 humanos estão ainda vivos ao redor do globo, mas que logo o Rei Nanite irá absorvê-los. Ele quer fazer isso com a Velma, mas é óbvio que ela se recusa. E com isso chega a cavalaria. Daphne e os outros chegam atirando, mas as balas são inúteis contra esse rei. Só que a turma tem uma arma secreta, o Fred zumbi. Usando a tecnologia dos nanites do bem, o Fred tenta purificar o vilão, mas o esforço é inútil, ele consegue impedi-lo. O Rei Nanite está convencido que vai vencer essa guerra, mas ele não quer matar seus adversários, ele quer apenas convencê-los a se juntar à sua causa. E assim ele oferece 3 dias de trégua para eles pensarem na chance que ele está dando, e depois some. Temos aqui então a interação final dos personagens antes da batalha final. Scooby-Doo, Lou, Salsicha e Cliff comem uma pizza, Velma fica com seus irmãos, e a Daphne conversa com o Fred zumbi, nessa página surpreendentemente legal entre os dois. E feita todas as preparações, chegamos agora na batalha final. Após 3 dias, o Rei Nanite chega para ver a decisão da Velma. Ela diz que irá aceitar o acordo caso seus amigos sejam poupados. O vilão não aceita, pois no entendimento dele é a humanidade que está destruindo o planeta. Mas tudo isso era uma armadilha da turma. Isso porque o Fred zumbi aparece por trás e começa a se juntar com o Rei Nanite. A arrogância do vilão nem permite que ele reaja, pois ele pensa que é invencível. Mas o Fred zumbi foi infectado com a cura que a Velma desenvolveu, e ao se fusionar com o vilão, eles transferem a cura para ele e para todos os outros zumbis do planeta Terra. O Fred é curado, mas como ele havia morrido antes, ele não volta com vida, mas antes ainda como zumbi, ele diz que ama a Daphne. E assim o planeta é curado aí muito graças ao nosso querido Fred zumbi.
que honrou seu legado. E sim, todo o planeta é curado, e a humanidade retorna a viver tranquilamente, e a última página dessa HQ muito maluca, o filho do Salsicha e da Velma nasce, e ele recebe o nome de Fred Rufus, terminando aqui a saga Apocalipse Zumbi do Scooby-Doo. E, gente, que saga mais maluca, né? Mas essa foi a primeira HQ, então, que a gente fez sobre Scooby-Doo aqui no canal. E que a gente achou que ia ser interessante pelo todo o contexto bizarro que é dessa HQ. Mas agora eu quero saber de vocês aí nos comentários o que vocês acharam dela. Deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera? Se inscreve aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre Batman. E até a próxima, gente. Tchau, tchau.